Como reitores, professores e funcionários em todo o país, o governo quer demitir 50 mil funcionários. As reuniões para discutir a questão já começaram. Ontem houve reunião da DUFA, a SUFA e DCE em Belém. O pró-reitor de administração da universidade, Marcos Chimenez, fala do assunto. Ô Marcos, bom dia. Bom dia. O golpe do MEC parece que é realmente muito duro nas universidades. O que compromete a estrutura da UFPA realmente? Essa é a noção. Sim, a proposta do MEC, ela é dura e impossível de cumprir sem que se faça cortes violentos que inviabilizam a universidade. A proposta do ministro da Educação e do secretário da Administração é que se corte 30% do recurso de pessoal da universidade. Isso, como certamente incidirá sobre as frações mais jovens, corresponde a 60% do pessoal da universidade. Vamos falar então da Universidade Federal do Pará. Qual era no momento a relação entre, que é muito confuso isso, a relação entre professores, alunos e servidores? Há excesso de funcionário na universidade? Há empreguismo na universidade hoje em dia, professor? Este parâmetro tem feito muita confusão com este dado. A inversão da fração e a manipulação dos dados. Você vê, a Universidade Federal do Pará, ela tem 1.940 funcionários. Isso dá uma relação de 12,9 alunos por funcionário. Então, nós podemos inverter a fração. 12,9 alunos por funcionário. Nós temos 1.484 professores. Isso dá uma relação de 16,8 alunos por professores. Para termos de comparação, eu vou citar as duas universidades mais produtivas do país. A USP tem 6 alunos por professor. A Universidade Federal do Pará tem 16,8. A Unicamp tem 7 alunos por professores. A USP tem 2 alunos por funcionário. A Unicamp tem 1 aluno por funcionário. Então vejam, a Universidade Federal do Pará, comparado com essa universidade, ela está realmente, demonstra que é uma universidade mais enxuta. E, de fato, nos últimos anos, a universidade teve restrições de contratação que levou a universidade a essa situação atual. Tem uma outra relação também aí, né? É a relação produtividade. A nível de Unicamp, a nível de USP, a nível de UFPA. Só falando em termos de inviabilização. O ensino já está inviabilizado há muito tempo, com os seus funcionários, ou não? Nessa atual conjuntura que nós vivemos hoje. Não, veja, o que precisa nas universidades brasileiras é se estabelecer certos critérios de racionalidade, se estabelecer mecanismos de controle finalístico das instituições. Mas com isso, concedendo autonomia a essas instituições, porque as deformações existentes nas universidades brasileiras hoje, elas foram causadas pelo gerenciamento à distância. Os gestores, os administradores das universidades, eles têm acesso à gerência de 3% do orçamento da universidade, que é o orçamento de OCC. A política de pessoal das universidades sempre foi executada e planejada pelos órgãos centrais. Então a universidade precisa que se exerça controles finalísticos naquilo que a universidade tem que produzir, mas tem que ser concedida a autonomia para que a universidade possa gerir seus recursos humanos, seu instrumental científico, etc. O senhor falou há pouco que a universidade é praticamente enxuta dentro dessa concepção do plano do governo, mas um transportador liga para cá e pergunta por que os funcionários, até para ajustar melhor o atendimento aos alunos, por que não trabalham 2 expedientes? Porque dizem que a partir de meio-dia os funcionários começam a sair, a reitoria já não funciona, as pró-reitorias, segundo esse telespectador que me ligou há pouco. Não, o horário da universidade é de 8 às 14. É um horário de 6 horas corrido. Isso é para contrabalançar, para dividir, para... Não, isso foi feito esse horário vem há quase 10 anos, em decorrência da não existência de um hospital universitário na universidade. Então fica impraticável nós interrompermos o expediente meio-dia para o funcionário que mora na Cidade Nova, às 7, voltar no segundo expediente, é inviável. Então a universidade, por não possuir seu hospital universitário, ela optou por este horário corrido de 6 horas. Doutor Marcos, essa situação vai gerar greve? Mais uma?
Não sei, a greve não foi aventada ainda. Nós estamos, no momento, preocupados em digerir esta proposta, que, a nosso ver, ela é absurda. Eu acho que talvez a pressa e a insuficiência de informações pode levar a uma proposta tão absurda. Nós estamos tentando digerir e preparar uma resposta ao governo, demonstrando que essa proposta é inviável e viabiliza a universidade. Mas parece-me que o secretário de administração, João Santana, se mostrou muito inflexível diante de um argumento das universidades. Eles querem realmente fazer esse corte e talvez o governo não seja sensibilizado com essa relação aí, alunos, professores da Universidade Federal do Pará. E aí que rumos, então, se discutir, ao lado, inclusive, do Clube de Reitores? O corte proposto inviabiliza a universidade. Nós teremos que fechar alguns cursos, nós teremos que inviabilizar o vestibular, não realizar vestibular. Então, isso inviabiliza a universidade. A universidade, quando você rompe, ela não tem emenda. A Universidade do Pará, ela foi formada a duras penas durante estes 30 anos. Se nós interrompermos este quadro universitário, é difícil consertar depois. E o Pará é um dos estados de maior expansão, onde a universidade tem grande responsabilidade, especialmente na expansão da rede no interior, formando professores do ensino básico. Isso eu acho que é uma medida absurda se estabelecer qualquer tipo de corte na Universidade Federal do Pará no momento. Professor, ontem foi um dia intenso de reuniões e movimentação na universidade. Já tem assim esboço de algum documento a ser enviado assim para Brasília? As reuniões travadas ontem, elas foram de caráter informativo. Nós estivemos nas reuniões com os ministros e a reunião com os reitores no clube, e ontem foi uma reunião de caráter informativo. Sr. Marcos Mendes, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Bom dia de hoje termina aqui. Amanhã, a partir de agosto começa